Bom, continuando então falando da temperatura corporal, né? Os valores de referências também podem se tornar alterados. Quando eu tenho um valor, né, uma temperatura menor do que 36 graus Celsius, eu tenho então uma hipotermia. Quando eu tenho, né, um valor que é de 37,5 a 37,7 graus Celsius, eu tenho um paciente em estado febril, ainda não é febre, ok? A febre, então, é quando o paciente tem uma temperatura que varia de 37,8 a 39 graus. Acima de 39 graus, eu tenho o que a gente chama, então, de hiperpirexia ou hipertermia. Então, aqui, né, os valores normais, né? Na medida oral, na temperatura oral, o valor normal é de 36,4 a 37,4. Na medição retal, é de 36,2 a 37,8. E a que nós utilizamos, né, e a maioria dos outros profissionais da área da saúde, a axilar, né, que varia de 35,9 a 36,7 graus Celsius. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né, essa é uma figura que eu achei. A gente vai contar, né, pelos valores que a gente viu ali atrás, tá bom? Mas aqui nessa literatura, ela fala que o valor normal vai de 36 a 37,5. Abaixo disso, ou seja, abaixo de 35, eu tenho uma situação de hipotermia. Entre 37,7 a 39,5, eu tenho a febre ou estado febril, né? De 39,5 a 41, eu tenho uma febre alta e acima de 41, eu tenho uma hipertermia. Os cuidados que a gente deve ter, né? Esses valores que a gente acabou de falar é com o indivíduo em condições de repouso, né? Então, o paciente ele deve ser questionado, né? Se ele está utilizando algum tipo de medicação, né? Principalmente os antipiréticos, que são para febre, né? Essa medida ela é de suma importância para que o resultado seja fidedigno, porque às vezes o paciente está com febre, mas ele está sob o efeito da medicação e quando a gente mede a temperatura dá normal, ou às vezes pode dar até uma pequena hipotermia, ok? Então, vale ressaltar que ocorre estresse do sistema cardiopulmonar em caso de realização de atividade física pelo indivíduo e, consequentemente, vai ocorrer também um aumento da temperatura corporal, tá? Então, não se deve medir a temperatura logo após a atividade física. E por último, né, um sinal vital extremamente importante é a pressão arterial, que a gente então fala de pressão arterial sistêmica, né? Como a gente viu lá atrás, o coração ele é uma bomba, né, propulsora, que bombeia então o sangue através do sistema circulatório. A pressão com que o sangue é ejetado através dos vasos sanguíneos produz então a compressão das paredes dos vasos. Isso então é a pressão arterial sistêmica. Então, o coração joga o sangue através das artérias, né? Lá dentro, esse sangue vai produzir uma pressão sobre as paredes da artéria, dando então o valor da pressão arterial sistêmica. Quando o coração ele ejeta sangue, né, é o momento de maior pressão nas paredes internas das artérias. E aí, quando ele está ejetando sangue, né, na hora que ele bate,
eu tenho o que a gente chama de sístole, né? Que é o nome dado à fase de ejeção do sangue, e o nome para essa maior pressão, então, a gente dá então o nome de pressão arterial sistólica. Logo após o coração bater, o coração ejetar o sangue nas artérias, né? Imediatamente após, ocorre então uma contração antes, né, da próxima contração do músculo, ou seja, antes desse próprio batimento, ocorre um relaxamento. Então, ele vai lá e bate, e aí ele relaxa. Na hora que ele relaxa, então, a gente tem a diástole, né? E aí a pressão interna dos vasos diminui. Então, recebendo o nome, então, de pressão arterial diastólica. Os instrumentos que são utilizados, né, para verificação da pressão arterial sistêmica é normalmente feita de forma indireta, né? Ou seja, eu não pego nada lá dentro do vaso, eu não perfuro o paciente, não uso nenhum equipamento invasivo para poder medir essa temperatura. Então, para essa forma indireta de verificação, a gente vai utilizar dois instrumentos, que é o esfigmomanômetro e o estetoscópio. O estetoscópio ele é constituído de olivas auriculares, né? As quais vão se encaixar lá no conduto auditivo do fisioterapeuta, as cânulas de condução do som, a campânula que faz contato com a pele do examinado, né? E capta os sons mais graves, e o diafragma, que também faz contato com a pele do paciente, mas a gente escuta com ele os sons mais agudos. E o esfigmomanômetro, né? Que é composto de uma braçadeira que envolve o segmento corporal do examinado, né? Geralmente o braço, e o manguito, que é como se fosse uma câmara de ar que fica dentro da braçadeira, né? E é ele que vai se insuflar. Eles são conectados ao manguito, né? Conectados ao manguito, saem duas mangueiras de borracha. Em uma das extremidades se encontra a pera, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, com uma válvula que vai insuflar o manguito. E na outra, né, o manômetro, em que se observa os valores da pressão. O manômetro, então, é que vai medir o valor dessa pressão, né? Ele é semelhante a um relógio com ponteiros e números, porém a divisão numérica é dada a cada 2 milímetros de mercúrio, né? Com impressão de números a cada 10 milímetros. Então, né, convencionou-se para medir a pressão arterial sistêmica, né, de ser quantificada em milímetros de mercúrio, mmHg. Então, aqui é o esfigmomanômetro, né? Então, aqui é a braçadeira. Dentro da braçadeira, então, eu tenho, né, como se fosse uma câmara de ar, tá? Aqui eu tenho o manômetro, aqui eu tenho a pera, né? E aqui as duas mangueiras que a gente viu. E aqui a gente tem o estetoscópio, né? Que é onde então a gente faz a ausculta. A técnica, né? Então, antes de verificar a pressão, então é imprescindível também a asepsia, tanto das mãos, né, quanto dos instrumentos. O examinado ele deve ser informado do procedimento, né? E colocado numa posição confortável de repouso por 5 a 10 minutos antes de eu aferir a pressão. E o paciente deve ser orientado a evitar de ficar conversando. A gente vai envolver a braçadeira no braço, né? Na altura mais ou menos da área cardíaca, né? A mais ou menos 2 a 3 centímetros acima da prega cubital, que é essa linhazinha que a gente vê aí na região anterior do cotovelo, né? Com a seta indicativa da artéria braquial sobre a região da artéria do mesmo nome, né? Da artéria braquial.
É ideal que a abraçadeira ocupe pelo menos 80% do comprimento do braço. E o antebraço deve estar em supinação, ou seja, a palma da mão voltada para cima, tá? Com o cotovelo levemente fletido. O examinador, né? Primeiro, ele palpa o pulso da artéria radial e insufla o manguito até ele parar de sentir o pulso, né? Aí, quando ele para de sentir o pulso, ele insufla mais 20 milímetros de mercúrio. Aí, ele vai posicionar as olivas, né, auriculares no canal auricular, o diafragma do estetoscópio sobre a artéria braquial e a válvula da pera deve estar aberta e deve permitir, então, a movimentação do ponteiro, né, do manômetro a uma velocidade de 3 milímetros por segundo. Aí, na hora que eu solto, né, a pera, na hora que eu solto a válvula, ela vai voltando, né, o ponteiro vai voltando em direção ao zero, e aí eu vou escutar o primeiro som, bup. Na hora que eu escuto o primeiro boom, né, que esse primeiro boom ele é chamado de som de Korotkov, né, ele é percebido durante a deflagração do manguito. Então, essa é a pressão arterial sistólica. Aí, eu continuo soltando, né, e aí eu vou escutando até ouvir o último som cardíaco, né? Que vai ser então a pressão arterial diastólica. Os valores normais, né? Pro indivíduo adulto, né? É de 120 por 80 milímetros de mercúrio. O primeiro número é sempre a sistólica e o segundo a diastólica. O valor limítrofe, que ainda é considerado normal, que é de 139 por 89 milímetros de mercúrio, e acima disso eu tenho o que a gente chama então de hipertensão, que é de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Abaixo de 120 por 80, a gente tem a hipotensão. Então, olha aqui na hipertensão, como o sangue vai passando rápido e a pressão da parede das artérias tem que ser muito forte para poder controlar essa ejeção de sangue. Então, aqui, né, a forma de posicionar o esfigmo, né, esfigmomanômetro, né? E os cuidados que eu devo ter? Eu sempre devo me certificar que o paciente não tenha feito atividade física intensa nos últimos 90 minutos e nos últimos 30 minutos não tenha ingerido nenhum alimento, né? Nem bebida alcoólica, nem café ou fumado, né? Ou que ele esteja com a vesícula urinária plena, né? Então, eu tenho que pedir meu paciente para fazer um xixi antes, né? E pedir que ele não tenha ingerido nada e com 30 minutos. Então, qual que é a importância, então, dos sinais vitais para os fisioterapeutas? Esses sinais vitais, em conjunto, lógico que com outros exames, né, um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma ultrassonografia, e aí vai um exame de sangue, são importantes, então, na composição de um diagnóstico e de um prognóstico do tratamento fisioterapêutico, para a elaboração de planos de tratamento e para a avaliação da efetividade das intervenções, né, que a gente vai realizar, né? Isso é importante porque se um paciente está com a pressão alta, está hipertenso, alguns exercícios, alguns recursos, por exemplo, da eletroterapia, eu não posso utilizar. Então, é sempre importante a gente verificar os dados vitais do paciente antes e depois de cada sessão de fisioterapia, ok? Então, aqui é só revendo então os nossos objetivos, né, que foi apresentar os sinais vitais, né, e como verificar eles, e aí depois a gente vai ter uma aula prática só para vocês aprenderem a fazer, tá bom? Tchauzinho para vocês, beijo!